Olá, meus irmãos, graça e paz. Hoje a palavra do dia se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo por número 24, a partir do versículo 13 a seguir. Observe que vai falar sobre dois discípulos no caminho de Emaús. No versículo de número 21, ele vai dizer: "E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram." Veja que o contexto dessa história é quando Jesus ele vai à cruz do Calvário. E esses discípulos agora estão tristes, desesperados. Observe que o texto vai narrar que esses dois já estavam saindo de Jerusalém depois daquele acontecido. Já eram 3 dias e eles já estavam se afastando de Jerusalém, aproximadamente 11 quilômetros. Em meio a essa caminhada, a Bíblia vai nos dizer que indo eles para essa aldeia por nome de Emaús, a Bíblia vai nos dizer que em meio ao caminho, Jesus fica entre eles e começa a caminhar. E pergunta sobre qual assunto eles estavam conversando e por que estavam tristes. Eles agora vão perguntar: "És tu um peregrino em Jerusalém para não saber as coisas que têm acontecido?" E eles começam a contar sobre Jesus. Veja que no versículo 19 Jesus chega a dizer: "Quais coisas?" E eles lhe disseram: "As que diz respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, já é o terceiro dia." Observe que a palavra do Senhor vai nos dizer que eles estavam com os olhos fechados para que não o conhecessem. Havia, em outra versão, vai dizer que tinha algo que os impediam de ver. E esse algo é a incredulidade, que o impedia de observar e de ver o que estava acontecendo. Observe que os profetas, a lei já havia profetizado o que iria acontecer com Cristo. O próprio Jesus falou para os discípulos que ele teria que padecer ali na cruz do Calvário, mas que iria ressuscitar, que iria voltar ali para a Galileia, que iria se encontrar com eles. Mas eles não estavam crendo. As mulheres já haviam ido ao sepulcro à madrugada. E eles citam isso aqui nesse texto. Mas não acreditaram. E o próprio Cristo vai dizer para eles no versículo 25. E ele lhe disse: "Ó nécios e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram." Então observe que eles começaram a caminhar com Jesus, mas quando Jesus vai à cruz do Calvário, eles se afastam de Jerusalém, estão sem expectativa nenhuma, acharam que havia acabado ali, que não tinha mais nenhuma solução. Satanás também achou que quando Cristo é crucificado na cruz, achava que ali havia acabado. Mas ali estava começando, ali era o início de coisas extraordinárias que iria acontecer. Jesus deixou claro que iria ressuscitar. E você precisa entender que isso tem acontecido nos últimos dias. Pessoas começam uma caminhada com Cristo, mas Deus faz promessas para essas pessoas. E basta algumas coisas acontecerem que eles se entristecem e acham que é o fim e que nada mais irá acontecer. Esses discípulos aqui achavam que não tinha mais jeito. Eles chegaram a dizer: "Nós já achávamos que era ele que iria remir Israel." Mas Jesus diz: "Ó nécios e tardios para entender." E cita o que os profetas já haviam profetizado. E observe que eles estão conversando e sem entender que é Jesus.
a ponto de eles rogarem para que Jesus fique ali com eles, pois já é tarde. Mas a Bíblia vai nos dizer, no versículo de número 30, e aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou, partiu e deu. Abriram-se-lhe então os olhos e comeram, e ele desapareceu. Versículo 32, e disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Quando eles vão entender e compreender que era Jesus que estava ali com eles, Jesus desapareceu. É algo interessante, porque eles não creram nas mulheres, na visão que tiveram. Agora Jesus vem e aparece para eles. Mas quando eles vão abrir os olhos, Jesus já havia desaparecido. Ei, você precisa permanecer firme e guardar as palavras de Jesus. Foi porque eles não guardaram o que Jesus já havia dito, que era necessário ir à cruz, que quando Jesus vai, passa-se ali os 3 dias, eles estavam duvidando, achando que já era o fim, e já estavam seguindo uma outra rota, um outro caminho. E muitos fazem isso, porque Deus faz-lhe uma promessa e às vezes acham que é o fim, que não vai mais nada acontecer, que é impossível. Mas é quando as pessoas se esquecem que nós servimos ao Deus do impossível, ao Deus que realiza. Quando parece que nada vai acontecer, que tudo está perdido, Ele entra em cena e age. Tudo é possível para o que crê. Se você crê, você verás a glória de Deus. Mas para isso nós precisamos permanecer na sua palavra. Veja que ao decorrer do texto, depois que Jesus desapareceu ali, no versículo 33, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Retornaram de onde não deveriam ter saído. E acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam, ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Observe que eles voltaram para Jerusalém e anunciaram. Muitas pessoas entram neste caminho, crer em Jesus, crer na sua palavra, mas basta algumas situações acontecerem que eles se afastam do caminho. Mas Deus não nos chamou para nos afastar por causa de tribulações e por causa de dificuldade. Observe que na parábola do semeador fica claro que o semeador saiu para semear e a semente é a própria palavra do Senhor. Mas algumas vai cair entre pedras. E Jesus explicando para os discípulos o que era aquela parábola, ele diz: e os que estão sobre pedras, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas, como não tem raiz, apenas crê por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. Recebe com alegria, mas no tempo da tentação eles se desviam porque não tem raiz. E como é que eu vou ficar enraizado e eu vou crescer? Quando você recebe a palavra de bom grado, quando você crê e permanece com ela. Ei, às vezes o cenário parece que nada vai acontecer. Achavam que estava acabado ali. Os sacerdotes, os religiosos da época, crucificaram Jesus achando que havia acabado, mas ali era o início de todo o plano de Deus que ele tinha para realizar. Muitos achavam que era um reino terreno, mas um reino espiritual. E Jesus ressuscitou e se revelou, e ele vive para todo o sempre. Não é? Se Cristo ele pôde ali, Deus envia Jesus e ele resgata toda a humanidade. Uma humanidade que estava perdida, havia perdido a autoridade, estava nas mãos do inimigo, estávamos todos condenados. E Deus envia por amor de mim e de você, o seu Filho, para morrer na cruz do Calvário, para nos aproximar de Deus novamente. O que é que ele não pode fazer por mim e por você? Ei,
permanece nesse caminho, permanece crendo, ainda que a circunstância queira dizer que nada vai acontecer, você precisa crer, pois tudo é possível ao que crê. Ainda tem vida. Observe que ainda que se corte uma árvore, ao cheiro das águas ela brotará. As águas, a água é a palavra do Senhor. Permanece se alimentando, permanece firme em Cristo Jesus e crendo no que Ele falou. Crê nas promessas dEle, no que Ele já falou outrora para você. Permanece firme, meditando e crendo, pois Ele é fiel para cumprir e para mudar cenários. Amém? Guarda essa palavra no teu coração, permanece crendo, permanece firme em nome de Jesus. Se você chegou até aqui, curte, compartilha essa mensagem e comenta aí embaixo um amém, coloca um glória a Deus se você crê nesta palavra e compartilha essa mensagem com o máximo de pessoas que você ama. Amém? Fica na paz no nome de Jesus.